Sou Carlos Nogueira, posso dizer-me um professor e filósofo tomista, cuja atividade central é resgatar, sobretudo do antigo trivium, o que é resgatável ainda hoje, né? E, por isso, minha atividade livresca, meus livros, giram em torno de coisas que estão implícitas no trivium. E, obviamente, entre essas coisas que estavam implicadas no trivium estão as artes que chamam artes do belo, entre as quais se destaca exatamente a poética. Então, o convite a que participasse deste Congresso de Literatura Católica caiu-me como uma honra. Então, tenho muito que agradecer aos organizadores do Congresso esta oportunidade ímpar. Cada criatura de Deus tem um fim. E a sua principal parte, a sua parte principal, é voltada para esse fim. Qual é a finalidade dos vegetais, das plantas? Nutrir-se e crescer. Essa é a finalidade dele. E qual é, então, a parte principal dos vegetais? Como se for a sua boca. São as raízes. Por isso é que a parte principal dos vegetais está voltada para o núcleo da terra, que é onde os vegetais encontram seus nutrientes para nutrir-se e crescer. Se virmos os animais, subindo na escala do ser, se virmos os animais, a sua parte principal é, obviamente, a cabeça, onde estão localizados os órgãos dos sentidos. E sua cabeça, que é a sua parte principal, está voltada para aquilo que é o fim dos animais, dos chamados brutos. O fim dos brutos, ou dos animais brutos, é conhecer o mundo. Para isso existem os animais, para conhecer o mundo. Conhecer de certa maneira, obviamente. Eles conhecem o mundo sensitivamente, pelos sentidos. Por isso, aquela parte sua principal, que é a sede dos sentidos e de seus órgãos, é a cabeça, e está voltada para o horizonte, ou seja, para o horizonte terreno. É isto que os animais conhecem, a terra. Por isso sua cabeça se volta para o horizonte. Mesmo os macacos, mesmo os ursos, que são capazes de certa posição ereta, eles normalmente andam com a cabeça voltada para o horizonte. E o homem, qual é a parte principal? É também a cabeça. O homem, de certo modo não, ele é um animal. Mas é um animal racional. Por isso é que sua parte principal, ou cabeça, está fincada numa cerviz que inexiste nos outros animais. A nossa cerviz permite que nossa cabeça faça isso. E que, ao fazer isso, olhemos o céu e sua complexidade e concluamos dessa complexidade a necessidade de um Criador. Por quê? Porque nossa cabeça, que é a nossa parte principal, está fincada numa cerviz que nos permite olhar o céu, sua complexidade, sua beleza, sua ordem, sua imensidão. Exatamente porque o fim do homem é conhecer a Deus. O fim dos vegetais é nutrir-se e crescer. O fim dos animais é conhecer o mundo. E o fim do homem é conhecer a Deus. E Deus é a própria verdade. Razão porque pode dizer-se que não só a finalidade, o fim, mas a felicidade do homem consiste no conhecimento da verdade.
Mas o homem não é o anjo. Os anjos também têm por fim conhecer a verdade. São criaturas intelectuais, aliás, muito superiores a nós. Mesmo o mais ínfimo dos anjos, que é o anjo da guarda, os anjos da guarda, eles são muito superiores ao nosso débil intelecto, à debilidade da nossa razão, do nosso intelecto. Então, diferentemente dos anjos, todo o drama de nossa vida, que deveria culminar numa morte que nos levasse na outra vida a conhecer a verdade, que é Deus mesmo, tudo isso se desenvolve durante um tempo, durante o nosso percurso na Terra. Somos, como se diz teologicamente, viadores, né? Estamos em via, estamos em marcha. Daí que a vida de cada homem seja um drama, seja um romance, seja uma epopeia, como queiram, né? Cujo remate, cuja conclusão determinará se, por toda a eternidade, ele atingirá seu fim último, que é conhecer a verdade, ou seja, a Deus mesmo, que é a fonte da verdade e a própria verdade, ou se vai ser privado desta felicidade que é aquela que é própria do homem. A felicidade dos animais é conhecer a terra, a felicidade dos vegetais é nutrir-se e crescer, a felicidade do homem é conhecer aquela verdade em que sua inteligência possa repousar, porque conhecendo a Deus, que é a causa de tudo, conhecerá a tudo mais como efeito desta causa, que é Deus e que é a própria verdade. Pois bem, mas como o atingimento deste fim último depende do percurso de nossa vida, e como somos entes, criaturas temporais, como somos entes, criaturas diacrônicas, cuja vida e cujo drama se desenvolve no tempo, temos que, ao longo da vida, temos uma escada que galgar, temos degraus que escalar, temos degraus que subir, né? Já nesta vida se pode conhecer a verdade, né? Já nesta vida se pode conhecer a Deus. É o que o pagão Aristóteles chamava a bios theoretikos, a vida feliz, a vida teórica, a vida contemplativa. Aristóteles não tinha a menor noção de que pudéssemos ver a Deus depois de mortos. Não tinha a menor noção disso. Ele sabia que a alma sobreviveria ao corpo, mas não sabia o que a alma pudesse fazer depois de sobreviver ao corpo, depois de sobreviver à morte do corpo. Mas ele mesmo, dentro das limitações de seu paganismo, ele já dizia que a vida feliz, a vida humana feliz, é a bios theoretikos, ou seja, é a vida contemplativa, aquela em que não só se contempla a Deus, senão em que se imita a mesma vida divina. Mas para alcançar a bios theoretikos, é preciso, repita-se, galgar alguns degraus, ascender alguns escalões numa escada que conduz à sabedoria, numa escada que conduz à verdade com V maiúsculo. E esta escada, idealmente, deveria começar no seio familiar. O primeiro degrau dessa escadinha deveria ser galgado, subido, já na mais tenra infância, na juventude. Aí sim já deveria começar-se a galgar, para quando o jovem entrasse na sociedade, se socializasse, já estivesse com o pé mais ou menos firme no primeiro degrau. Já voltarei a falar disso. Mas, infelizmente, vivemos uma sociedade revolucionária. Infelizmente, vivemos uma sociedade relativista. Infelizmente, vivemos numa sociedade que deu as costas à verdade. Infelizmente, vivemos numa sociedade que deu as costas a Deus, que deu as costas à religião, que deu as costas à metafísica, que deu as costas à filosofia, que deu as costas a todos esses degraus dessa escada que nos conduzem à própria sabedoria.
Daí que as próprias famílias, influídas por este meio circundante, por este meio ambiente nefasto em que se tornou nossa sociedade, sejam elas mesmas ou tenham elas mesmas grande dificuldade para propiciar a seus filhos, a sua progenie, que galgue exatamente este primeiro degrau.